Romanos capítulo 11, nós vamos estudar do verso 25 ao verso de número 36. As crianças conversavam na casa dos castores, quando de repente se deram conta que Edmundo havia sumido. Para onde teria ido? Todos procuraram em vão, até que o senhor castor os informou: Edmundo nos traiu e se uniu à feiticeira. Mesmo assim, protestou Pedro, ele é nosso irmão, nós temos que salvá-lo. Você quer dizer ir à casa da feiticeira? Retrucou o senhor castor. Nós não temos a menor chance contra ela. Se quiserem mesmo salvar o seu irmão, o melhor a fazer é ficar o mais longe dela possível. Então ninguém pode nos ajudar mais, indagou Lúcia com voz de choro. Ao que o senhor castor respondeu: somente Asla. Nós temos que seguir em frente e encontrá-lo, pois essa é a nossa única chance. Não é o que dizemos às vezes sobre familiares e amigos que ainda se acham perdidos em seus pecados? Por causa dos falsos deuses desta época, como Edmundo, eles se perderam pelo caminho e se acham hoje aprisionados em seus desvios e desejos pecaminosos. Olhamos para eles e pensamos às vezes: quem pode ajudá-los? Quem pode tirá-los desta situação? Quem pode salvá-los? Somente Deus. E por isso nós precisamos seguir em frente e encontrá-lo, pois Ele é a nossa única chance. Eis o ensino desta porção. E para começar eu quero ler com vocês o verso de número 32. A palavra inspirada do Senhor registra: pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Vamos orar? Espírito Santo, esta é a Tua palavra. E agora que nos aproximamos dela, queremos lembrar, como disse o salmista, ela é perfeita. E por isso tem o poder de revigorar a alma. E por isso é capaz de alegrar os corações. Nós precisamos de Tua assistência, Espírito, e rogamos por ela humildemente. Fala-nos poderosamente em Tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Israel tropeçou em Cristo. Ignorou a justiça que vem de Deus, desprezou os braços estendidos do Senhor, rejeitou a graça. Esse foi o tom de toda esta sessão de Romanos, capítulos 9, 10 e 11. No entanto, quando chegamos à sua conclusão, outra vez nos deparamos com a esperança. No último domingo, o apóstolo nos disse: se os israelitas não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los em sua oliveira cultivada. Ninguém precisa desanimar completamente. Nem os crentes judeus, nem os crentes gentios. Nem os crentes de ontem, nem os crentes de hoje precisam perder a esperança sobre a salvação de seus amigos e familiares.
Pois nós cremos com Paulo. Deus não é apenas capaz de salvar. Nós cremos que, de fato, Deus salvará todo o seu povo. É aqui que nós podemos repousar a cabeça com tranquilidade. Ninguém ficará de fora, nenhum dos eleitos deixará de ser alcançado. O Senhor salvará todo o seu povo. Você crê nisso? Mas ainda podemos ter perguntas. Por exemplo, você pode estar se perguntando: bem, mas como é que Deus vai salvar todo o seu povo? A resposta do texto é: de Deus vem o Redentor. Versos 25 e 26, parte A. Irmãos, Paulo escreve, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Paulo já se dirigiu aos crentes judeus, bem como aos crentes gentios mais recentemente. Agora ele fala com os irmãos, ou seja, todos os crentes da igreja de Roma, sejam eles judeus ou gentios. E a estes o apóstolo diz: não quero que ignorem este mistério. Mistério, nas cartas paulinas, não significa um conhecimento que está escondido e que só alguns podem ter porque são melhores que outros. Não. Mistério para Paulo é algo que esteve oculto por soberania de Deus e que agora em Cristo foi revelado a todo o seu povo. Aos Efésios, por exemplo, o apóstolo falou do mistério do povo de Deus. Judeus e gentios em Cristo desfrutam das mesmas bênçãos e promessas. Algo parecido está em questão aqui. Qual é o mistério que os leitores de Romanos não podem ignorar? Nós lemos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. O apóstolo já nos disse antes que o endurecimento de Israel não era total. Ele mesmo era um israelita e um crente em Cristo Jesus. Ele repete o mesmo ensino aqui, ao nos dizer que Israel experimentou um endurecimento em parte. E acrescenta que tal experiência também é temporária, pois é até que chegue a plenitude dos gentios. Enquanto os israelitas se mostrarem endurecidos, o evangelho vai avançar para alcançar gente de todas as tribos, povos, línguas e nações do mundo. Mas em algum momento, é o argumento do apóstolo, o evangelho voltará para alcançar os israelitas. E então, todo Israel será salvo. Há quem entenda a expressão todo Israel por todo o povo de Deus, judeus e gentios. É assim que João Calvino interpreta esse texto. Com base no que Paulo escreve aos Gálatas, Paulo fala sobre isso lá. Mas há quem defenda apenas pela leitura de Romanos 11, que o apóstolo está se referindo a Israel, mas não a Israel nação, político, aos israelitas que foram por Deus eleitos para a salvação e que um dia estarão todos dentro do novo Israel de Deus. As duas coisas são possíveis. Seja como for, perceba que o apóstolo escreve isso
para que os crentes não sejam presunçosos. Os crentes judeus, os crentes gentios de Roma, não são melhores do que os judeus não convertidos. Essencialmente não são. Tampouco eles conhecem a história do avanço do Evangelho. Eles não sabem até onde o Evangelho vai. E mais importante ainda, a quem o Evangelho vai alcançar e trazer para o povo de Deus. Por isso, o melhor a fazer é se calar, é esperar em Deus, pois Ele certamente vai salvar todo o seu povo. Como? Verso 26, parte B, e verso 27. E eu louvo a Deus, porque Arnóbio está na escala hoje, e aqui dentro, né, Arnóbio? Que bom. Ele me anima muito pregando, viu, irmãos? Eu sempre sei que não estou sozinho quando o Arnóbio está comigo. Sempre tem um glória a Deus mais fervoroso, um amém mais alto. Sigam o exemplo do nosso diácono. Verso 26, parte B, verso 27. Como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Como você deve ter imaginado, são textos do Antigo Testamento que falam da chegada do Redentor. E a promessa da aliança era que, ao chegar, o Redentor desviaria a impiedade de Jacó ou Israel e removeria o pecado de seu povo. Eis o que significa salvação na Bíblia, tá? Salvação não é qualquer coisa que você queira. Não tem a sua interpretação. Salvação na Bíblia está explicitamente revelada e definida. O Salvador salva o seu povo da condenação do pecado. O que, segundo a aliança que Deus estabeleceu com o homem lá no Gênesis, resultaria em morte física e espiritual e separação eterna de Deus. O Redentor viria nos salvar disso. E foi o que ele já fez, ou não? Quando lemos aqui, o Redentor virá de Sião, nós não podemos imaginar que Paulo está falando sobre uma segunda visita salvadora do Redentor. Não! Ele está citando um texto do Antigo Testamento que já foi cumprido por Cristo. Sabe o que significa dentro desse contexto aqui imediato do capítulo 11? Que a salvação chegará aos judeus da mesma forma que tem chegado aos gentios, por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você sonha com a salvação dos judeus, como Paulo sonhava, ou se anseia pela salvação de qualquer outro povo da terra, se pensa seriamente sobre a salvação dos seus amigos e familiares, não tem outro caminho, irmãos, que não seja por meio da pregação do Evangelho. Mas talvez você me diga, pastor, os grupos não alcançados pelo Evangelho estão distantes. E eu lhe direi nessa noite então que nos aproximemos deles, por causa do Evangelho. Eu e vocês, em nossa cidade, precisamos romper a bolha evangélica pela causa do Evangelho. Vocês me entendem?
Nós não podemos viver sempre somente com crentes. Nos nossos encontros aqui e nos PGs, nós precisamos nos fortalecer uns aos outros e encorajar uns aos outros, a fim de que sejamos capazes de voltar ao mundo pela causa do Evangelho e para testemunhar do Evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. Quem são eles? Com quem você já vive. É por isso também que fazemos missões em campos distantes. É por isso que enviamos e suportamos missionários. Até outro dia, não sei se você sabia disso, o povo indígena Pipipã estava listado como um povo não alcançado nos sites missionários que fazem estes levantamentos. Isso mudou, irmãos. Vocês sabem por quê? Porque 2 irmãos da nossa igreja resolveram se mudar para lá, se aproximar deles e lhes pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho de Anderson e Tayane foi acompanhada pelo poder do Espírito e, como resultado, uma igreja cristã está nascendo pela primeira vez naquela aldeia. Mas talvez você me diga, pastor, as pessoas ou os grupos não alcançados estão completamente fechados para o Evangelho. E eu lhe digo, então oremos para que o Senhor nos abra portas. Foi o que Paulo pediu aos Colossenses. Orem para que Deus nos abra uma porta, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Nós oramos por isso, gente. Anderson e Tayane não sabiam como se aproximar da tribo indígena Pipipã. Sem a autorização dos chefes, eles nem sequer podiam entrar no território deles. Por meses eles oraram por isso e pensaram em como fazer. Até que em uma pizzaria, do nada, eles ficaram sabendo que havia um único indígena na aldeia que mostrava algum interesse pelo Evangelho. Este homem abriu as portas de sua casa para Anderson e Tayane. E ali Deus abriu o coração de muitas outras pessoas na pregação do Evangelho. Oremos por isso, gente. Oremos por um verdadeiro avivamento entre nós. Um avivamento espiritual que arranca o medo do nosso coração e nos enche de ousadia na pregação do Evangelho. Era por isso que Jonathan Edwards orava mais do que tudo. Se lembram dele? Edwards, conhecido como o último dos puritanos, nunca chegou a publicar o que ele julgava ser a sua maior contribuição literária para a igreja. Basicamente era uma série de sermões em que ele apontava a ação do Espírito no avanço do Evangelho no mundo. Ele cria que o Evangelho avança à medida que Deus derrama porções especiais de seu Espírito sobre a igreja e a movimenta na direção do mundo. Por que não oramos também por isso? Nós oramos por tantas coisas legítimas, eu tenho que dizer. Mas será que lembramos de orar como nos ensinou Jesus? Que venha o teu reino sobre nós.
saindo um pouco da pregação para a salvação de todos os povos, eu quero falar brevemente sobre a salvação em nós, ou sobre os efeitos da salvação. Eu e vocês lemos, a promessa do Antigo Testamento era: o Redentor vai desviar-nos da impiedade e vai remover os nossos pecados. Eu te pergunto, é o que tem acontecido aí no seu coração? Será que é o que tem acontecido no meu? Impiedade, irmãos, é o oposto de piedade. E vocês sabem, pessoas piedosas são pessoas que se preocupam com Deus e com o que preocupa a Deus. Pessoas ímpias, por sua vez, não se preocupam com Deus e por isso tampouco se preocupam com o que preocupa a Deus. De que lado estamos? Nós já somos mesmo pessoas piedosas? Ou será que ainda somos ímpios? Entenda, eu não estou perguntando se você não peca, eu sei que você peca. Eu estou perguntando se você não se preocupa com Deus e com o pecado. Se sua resposta é sim, irmão, encontre aqui esperança para a sua luta. Se você luta contra o avanço do pecado no seu coração, tenha nesse texto esperança. Pois ele nos diz que nós não nos desviamos da impiedade sozinhos. Nós não removemos os nossos pecados na força do braço. É o Redentor que o faz. O Redentor virá, diz o texto, para desviar-nos da impiedade e para remover os nossos pecados. Ele o fez na cruz, assumindo a nossa culpa de uma vez por todas. E Ele continua a fazer agora, por meio do Espírito e da Palavra, que Ele nos desvie da impiedade e remova da nossa mente e coração o poder e a influência do pecado. O Redentor está determinado não só a salvar, mas também a purificar-nos. Mas ainda precisamos perguntar: por que Deus, santo e perfeito, irmã Glícia, por que é que Deus, santo e perfeito, resolveu nos salvar e purificar? A resposta do texto é: Deus tem misericórdia de nós. Versos 28 e 29. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Percebam, Paulo ainda está falando dos judeus. E sobre eles nos diz duas coisas. Eles são inimigos de, e ao mesmo tempo são amados por Deus. Como pode ser? Quanto ao Evangelho, Paulo nos diz: eles são inimigos por causa de vocês. Lembre-se dos últimos parágrafos. Por causa da rejeição dos judeus, o Evangelho alcançou os gentios. No momento, portanto, muitos judeus são inimigos do Evangelho e, consequentemente, inimigos do próprio Deus. Mas quanto à eleição, nos ensina o apóstolo,
eles são amados por causa dos patriarcas. Ou seja, Deus é fiel à aliança que fez com os patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó e José. E por isso ele está decidido a amar os israelitas e a conduzi-los à salvação em Cristo. Pois os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis. Nós não podemos usar, irmãos, textos fora de contexto. Isso aqui precisa ser interpretado dentro deste parágrafo, capítulo e carta. Aqui chamado é sinônimo de eleição. E os dons se referem aos privilégios que Deus prometeu ao seu povo eleito. Paulo está nos dizendo: Deus não voltará atrás. Ele vai cumprir tudo o que prometeu aos eleitos. Por quê? Nós lemos versos 30 e 31. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Por que Deus vai salvar pessoas que agora são seus inimigos? Misericórdia. Deus terá misericórdia de israelitas desobedientes. Esse é o argumento de Paulo para os leitores de Romanos. Assim como ele já teve misericórdia de vocês, graças à desobediência deles, dos judeus. Vocês que eram desobedientes receberam agora misericórdia. Da mesma forma, por causa da misericórdia de Deus para com vocês, eles que se tornaram desobedientes receberão um dia misericórdia. Há um vai e vem no texto, percebe? A desobediência dos judeus levou o evangelho aos gentios. E a misericórdia de Deus para com os gentios levará o evangelho de volta aos judeus. Outra vez, irmãos, a ênfase parece estar na evangelização. O agora que se repete nesses dois versos, pelo menos 3 vezes, fala do que chamamos de a era do evangelho. Para que todos os eleitos, judeus e gentios, sejam alcançados, o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Pastor, não tem outro caminho? Por que tem que ser assim? A resposta está no verso 32, que lemos mais cedo. É porque Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Esse é um dos versos mais importantes de toda a carta. Se quiser escrever ao lado, esse é o argumento de Romanos, para se lembrar do que se trata a epístola. É isso.
Ao início da carta, por 3 capítulos inteiros, vocês devem se recordar, o apóstolo nos ensinou que todos os seres humanos, sejam eles judeus ou gentios, são pecadores. E são também indesculpáveis diante de Deus. Estão presos nessa situação. É uma espécie de calabouço. O Senhor os colocou sob a desobediência. E não há como escapar, irmão. A não ser que Deus tenha misericórdia. Deus teve. Segundo o texto, Ele tem misericórdia para com todos. Muito cuidado com isso. Não se pode argumentar isolando um único verso a favor da salvação universalista. Todos, de todas as gerações, em qualquer lugar serão salvos. Não. Não é o que Paulo está ensinando. No original grego, nós lemos os todos. O que significa que Paulo tem em mente os 2 povos do nosso texto: judeus e gentios. Deus tem misericórdia sobre todos, sem distinção. Cor, classe, nacionalidade não importam. Contudo, não é para com todos, sem exceção. Por mais difícil que seja para alguns ouvir isso, esta é a esperança do apóstolo Paulo. E deveria também ser a nossa, irmãos. A doutrina da eleição, da qual não deveríamos nos envergonhar jamais. Não pode ser apenas matéria de especulação teológica. Precisa ser matéria de esperança e segurança nos nossos corações. Quanto aos crentes, nós estamos seguros, por isso, Deus nos escolheu nele. Por que Ele o fez? Eu não tenho todas as respostas para todas as perguntas que cercam esta maravilhosa doutrina, mas esta eu tenho, porque está na Bíblia. Aos Efésios, o apóstolo ensina que Deus nos predestinou em amor. Aqui ele escreve: quanto à eleição, eles são amados. Eu sei que não sou melhor do que ninguém neste mundo. E você precisa ser lembrado que nada merece a não ser o juízo de Deus. A grande alegria da nossa vida, ou nossa grande sorte, por assim dizer, é que Deus, por sua graça soberana, resolveu nos escolher e salvar de maneira especial. Onde está a nossa segurança? O Senhor não voltará atrás. Ele nunca dará para trás. Os eleitos podem momentaneamente sofrer sob a mão da disciplina do Senhor? Podem. Podem se afastar? Sim. Podem sofrer por seus pecados? Sim. Isso, contudo, não jamais muda o que Deus decretou, gente. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos ama agora. Ele nos amará até o
fim, nós estamos seguros. Quem não amaria uma doutrina dessa? Quanto aos que ainda não foram alcançados, nós precisamos seguir pregando. Porque veja, nós sabemos que Deus escolhe soberanamente o seu povo. E nós sabemos que Deus terá misericórdia de todos os que escolheu. Mas tem uma coisa que nós não sabemos. Não sabemos quem são todos os eleitos de Deus. E por mais que no momento nossos amigos e familiares sejam desobedientes e claramente se revelem inimigos do Evangelho, como os israelitas do texto, nós não sabemos se eles vão permanecer nessa condição para sempre. Então o que é que a gente faz? A gente prega, a gente conversa, a gente fala do Evangelho repetidamente. Pois nossa esperança é: Deus salvará todo o seu povo. Por meio da pregação do Evangelho, o Espírito vai vivificar e chamar todos os que lhe pertencem. Nesta porção também temos um pouco da misericórdia que devemos exercer uns para com os outros. Vocês viram isso? Os israelitas eleitos, que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, são ao mesmo tempo inimigos de Deus e amados por Deus. Porque Deus tem misericórdia de seu povo. Nossa vida não seria infinitamente melhor se dispensássemos mais misericórdia sobre as pessoas, como Deus tem dispensado sobre nós? Pense sobre isso, irmão. Nossos relacionamentos não podem ser utilitaristas. Eu só me relaciono com você em troca do que você pode me dar. Nossos relacionamentos também não podem ser legalistas. Só me relaciono com você se acertar em tudo, se for obediente perfeitamente. Nossos relacionamentos também não podem depender dos nossos sentimentos. Só me relaciono com você quando eu sentir vontade. Não, queridos. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros, tendo por base os compromissos que assumimos e as promessas que fizemos. Nesta perspectiva, perceba, não depende tanto do outro. Não é sobre o que o outro pode me dar ou não. Não é sobre o que o outro fez ou não fez. Tampouco é sobre o meu sentimento que oscila constantemente. Não. Nós assumimos compromissos e nós fizemos promessas. E como Deus tem feito conosco, nós seremos fiéis e misericordiosos. Fiéis aos compromissos que nós fizemos, às promessas que nós declaramos, e misericordiosos com as pessoas que não podem cumprir perfeitamente o que prometem. E por que deveríamos tratar uns aos outros assim? Porque Deus tem nos tratado desta maneira. Deus tem misericórdia de seu povo. Tenha misericórdia do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos irmãos desta igreja, dos colegas de trabalho.
porque Deus tem tido misericórdia de você. É por isso que Deus nos salva. E se é Deus que nos salva, para terminar, a Deus seja a glória. É a última divisão deste capítulo. Está todo mundo acordado aí? Arnob, está tudo em ordem? Você parou de me ajudar, viu, irmão? Depois de 11 capítulos doutrinários, espero que tenha sido uma bênção para você. E antes de entrar em 5 capítulos bem práticos, vai ser uma bênção no próximo ano. O apóstolo Paulo faz uma pausa aqui. E eu imagino que meio que ofegante. É tanta doutrina, tanto conhecimento, que ele parece cansado. Ele para, se prostra e adora a Deus. Verso 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. No capítulo 2, Paulo mencionou a riqueza de sua bondade. No 9, ele tratou da riqueza da sua glória. No 10, o apóstolo mencionou as ricas bênçãos que Jesus derrama sobre nós. E agora, no 11, ele nos lembra que toda a riqueza que conhecemos de Deus é apenas a ponta do iceberg. Ela é muito mais profunda do que podemos imaginar. Ele também canta aqui sobre a sabedoria de Deus, a qual esteve escondida em Cristo, foi manifestada na cruz de Cristo e é revelada no grande propósito de Deus de salvar judeus e gentios em Cristo e de fazer deles um único povo. E se foi a riqueza de Deus que nos concedeu a dádiva da salvação, foi sua sabedoria que a planejou antes da fundação do mundo. E vejam, riqueza e sabedoria não são apenas profundas, são de igual modo insondáveis e inescrutáveis. Este é o equivalente neotestamentário de Isaías 55, verso 9. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mas é claro, quem poderia compreender a Deus plenamente? Quem pode julgar os seus feitos? Nós não podemos nem conseguimos, gente. E em parte é por isso que Paulo nos leva a uma série de perguntas retóricas que também vêm do Antigo Testamento, versos 34 e 35. Ele nos pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Permita que estas perguntas pesem sobre você, porque essa é a ideia. O apóstolo as lança sobre nós para promover, startar reflexões sobre o tamanho do nosso Deus e sobre a disparidade que há entre Ele e o seu povo. Quem o conhece exaustivamente, diga-me,
Será que ele precisa de algum conselho nosso sobre um de seus projetos? Será que já o presenteamos com algo que fez dele o nosso devedor? Seria absurdo pensar assim, gente. Nós não somos conselheiros dele. Ele é o nosso. Nós nunca o presenteamos com algo que ele não tinha. Foi ele que nos deu o que mais precisávamos: salvação em Cristo Jesus. Das perguntas, o apóstolo volta ao louvor. E com isso ele encerra esta sessão, verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós não damos muita importância às preposições, partículas pequenas. Mas se você gosta de ler e se precisa fazer interpretação de texto, você sabe que elas são muito importantes. Aqui elas têm uma importância gigantesca. Dele são todas as coisas. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Deus, têm origem em Deus, e todas as coisas lhe pertencem. Ele é o dono supremo de tudo. Por ele são todas as coisas. Deus não é só o criador de todas as coisas. Ele também é o sustentador atual, do momento, de todas as coisas. Por ele são agora todas as coisas. Por fim, Paulo diz: para ele são todas as coisas. Porque tudo veio a existir, irmão. E para onde estão rumando todas as coisas? Para Deus. Tudo foi criado para a sua glória. Tudo existe para o louvor da glória do Senhor. Por isso, só a Ele seja glória para sempre. Amém. Amém aqui não é só um assim seja conclusivo. É o convite do apóstolo. Juntem-se a mim. Vocês também vão adorar a Deus. Vocês também vão se prostrar diante dele em louvor. Se vamos seguir o apóstolo no que fazer, louvar a Deus, nós também precisamos segui-lo no como fazer. Eu quero que você perceba isso. O louvor de Paulo, aqui e em todas as outras epístolas, está explicitamente fundamentado na Escritura. São citações diretas da Bíblia. São passagens da Bíblia. São respostas de Paulo à revelação bíblica de quem é o nosso Deus. Precisamos lembrar disso, irmãos. Nada de adorar a Deus no vácuo. Nada de adorar a Deus a partir das nossas próprias impressões dele. Ou a partir de meditações não cristãs completamente vazias de conteúdo. Nunca. Nós adoramos ao Deus que se revela na Escritura. Quanto mais amamos o estudo deste livro, mais o conhecemos,
mais desejamos louvá-lo por tudo o que Ele é e faz por nós. Tem que ser assim. Pois não podemos estudar sobre Deus sem a finalidade de adorar a Deus. Um interesse por Deus puramente acadêmico, diz John Stott, não leva a nada. Pessoas se afastam de Deus por isso. Nós não estudamos a Bíblia para, por assim dizer, dominarmos a Deus. Nós estudamos a Bíblia a fim de conhecermos e sermos dominados por Ele. Não é tanto sobre o quanto você conhece a Deus e pode falar dele e se apresentar como alguém que o conhece. É muito mais sobre como este conhecimento causa impactos na sua vida. Confronta você. Muda o seu interior. O coloca no prumo dele. Esse é o como do louvor do apóstolo, mas e a razão do louvor? Por que deveríamos louvar a Deus? Entre as centenas de razões, milhares de razões, eu vou me limitar à pergunta do apóstolo: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Irmãos, Deus não precisa absolutamente de nada fora dele. Ele não precisa dos nossos presentes. Somos nós que precisamos dos presentes dele. E de acordo com o que lemos, de sua riqueza e sabedoria, Deus nos presenteou com a dádiva da salvação em Cristo. A profecia de Isaías, citada por Paulo mais cedo, falava do Redentor que viria para desviar-nos da impiedade e para remover os nossos pecados. Se você ainda se lembra de alguma coisa do livro de Levítico, talvez lhe venha à mente o dia da expiação. O dia mais importante do calendário judaico no Antigo Testamento. Na ocasião, 2 bodes eram ofertados ou escolhidos para a cerimônia. Um deles era sacrificado ao Senhor no altar, e um outro era enviado ao deserto, carregando simbolicamente o pecado do povo. Foi o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele foi sacrificado diante de Deus por nós. E Ele carregou sobre os ombros os nossos pecados, levando o juízo de Deus para longe de seu povo. Como não adorá-lo? Veja, você não precisa saber de tudo acerca de Deus para só então adorá-lo. Seria impossível. Você jamais o adoraria. Porque nem agora, nem na eternidade, nós vamos conhecê-lo exaustivamente. Simplesmente não dá. Sua riqueza e sabedoria são profundas. Seus juízos e caminhos são inescrutáveis, estão para além do que podemos conhecer. Ainda assim, nós já podemos adorá-lo, porque ele se revelou na Escritura. Quando as crianças ficaram sabendo que Aslan era um leão e não um homem,
elas foram tomadas de medo. Susana perguntou ao castor: bem, ele é seguro? Pois eu vou ficar muito apreensiva de me encontrar com um leão. A senhora castor pediu a palavra e lhe disse: vai mesmo, queridinho. Pois se houver alguém que possa se apresentar a Aslan sem bater os joelhos, ou é mais corajoso que a maioria, ou então é só um tolo. Então ele não é seguro? Perguntou Lúcia. Seguro, exclamou o senhor castor. Quem falou alguma coisa sobre ser seguro? Ele não é seguro, nem domesticado, mas eu lhe garanto, ele é bom. E ele é o verdadeiro rei de Nárnia. É do que precisamos lembrar, José. Nosso Deus é grande, irmãos. Não cabe nos nossos bolsos. Nosso Deus é poderoso e não pode ser domesticado, mas que jamais nos esqueçamos, acima de tudo, Ele é bom. Ele tem sido bom conosco. Ele prova a sua bondade para conosco ao nos dar a sua maior dádiva, seu Filho unigênito Jesus Cristo, que nasceu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e por alguns instantes ore ao Senhor e responda aquilo que você ouviu em sua palavra.